obrigada, viu, por participar. Acho que o Cruzeiro, Lucas, e não é de hoje, né? Já deu todos os indícios de que está brigando pelo título. E quando a gente fala que está brigando, não significa que é o favorito. A gente sabe que não é o favorito. A própria diretoria do Cruzeiro já deu muito claro os objetivos do Cruzeiro para 2025, que é conquistar uma vaga definitiva na Libertadores, né? Até foi o Rafael que foi Rafael Sorriso, né? Que já está na Libertadores 2026, o objetivo está alcançado. Então, o Cruzeiro teve essa meta, está alcançando, cada vez mais consolidado lá em cima. Só que agora você pega um Cruzeiro que coloca medo e que consegue passar diante de todos os adversários, mesmo com as dificuldades. Olha ontem, no final do jogo, a gente estava assistindo aqui na redação, falei, a gente já imaginava que seria um jogo difícil contra o Bahia, enfim, Bahia não perdeu em casa e o Cruzeiro não começou muito bem, tomou aquele golaço do Juba, e o Cruzeiro conseguiu se impor com o banco. Então o Cruzeiro está mostrando que para esse segundo semestre está corrigindo o maior erro do primeiro turno. O Cruzeiro não tinha um banco. Estou falando que o Cruzeiro agora tem um elenco completo e que o Cruzeiro vai brigar de igual para igual para Flamengo e Palmeiras? Não, mas o Cruzeiro está dando indícios de que o banco de reservas está sim resolvendo, coisa que isso não acontecia. Sinisterra vai dar certo do Cruzeiro? Não sei. Arroio vai dar certo do Cruzeiro? Não sei. Só a bola vai mostrar. Ontem, o Arroio teve a primeira aparição, primeiro cartão de visitas, e que foi muito bom. Jogou muito pouco, né? Acho que uns 16 minutos. E deu um cartão de visita muito bom e que ainda tá fora de ritmo, né? É nítido que ele e o Sinisterra estão fora de ritmo. Enfim, o Arroio vai ter um preparador físico à parte. O Sinisterra veio de lesão, não fez pré-temporada e até já respondendo a pergunta do Jamir. Para mim, o Sinisterra, ele estreou contra o São Paulo, né? Se eu não me engano, o Sinisterra. Isso, exato. E já foi uma estreia boa, ao meu ver. Sim, a estreia dele foi contra o São Paulo. Piadinha de tiozão. Mas o Sinisterra já estreou muito bem, querendo o jogo. A gente sabe que é muito driblador e que o Cruzeiro precisava desse cara cadenciando o jogo ali pela esquerda. Foi um cartão de visitas muito bom e ainda não tá em ritmo de jogo. E a gente viu ontem um domínio de bola, um passe mais curto, enfim. Eu acho que ainda falta esse entrosamento, que é claro que vai ter, porque ele chegou outro dia. E com o Arroio é a mesma coisa. São perfis diferentes, né? O Arroio é mais novo, já saiu cadenciando ali pela direita aquele passe com o Matheus Pereira participando do gol. Então eu acho que são apostas, obviamente, e que até o momento, e é um recorte muito curto, são boas apostas para o Cruzeiro e que vão consolidando cada vez mais a possibilidade de título para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está com 47 pontos, né? O Flamengo está com 50, o Flamengo tem um jogo a mais, o Palmeiras tem... Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo e o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então, tudo pode acontecer, né? Tem outras competições para Palmeiras e para Flamengo. Então, acho que o Cruzeiro é, sim, muito postulante ao título. Favorito? Não é favorito, mas briga muito pelo título. Isso aí, para mim, não sei quem tem dúvida, mas quem tem dúvida que o Cruzeiro briga pelo título não assiste aos jogos do Cruzeiro. Isso, para mim, é inquestionável. Perfeito. A Julie Freitas está aqui falando que tem que colocar os pés no chão. Um abraço para a Julie, está com a gente. Bora seguir participando que a gente vai ler os comentários aqui. O pé de briga, que era tira os dentes, agora voltou a ser pé de briga. Boa tarde, imprensa parcial preta e branca. Cruzeiro só entra na briga de verdade se vencer Palmeiras e Flamengo lá. Acho que está muito cedo para essa pergunta. E o Jamir falou que é bom que o Jardim tem banco para colocar no segundo tempo. E é isso que o Rafael Souto vai falar aqui também, falando que o Lucas Silva está suspenso, lembrando do Lucas Silva suspenso, e o Mateuzinho deu contra o recado, banco salvando de outro jeito, e a Julie lembrando que o Lucas Silva está voltando para a próxima partida. E aí, dentro disso, né, acho que ficou evidente contra o Bahia que o Cruzeiro tem um DNA mais encorpado agora, porque chegaram reforços que o Jardim pediu e que teve atuação direta dele na aprovação desses novos jogadores, portanto agora ele tem jogadores para mudar o jogo. Agora fica até mais fácil colocar o Gabigol no jogo, porque ele colocou 2 pontas que davam velocidade, que davam uma sustentação pelo lado do campo que o Cruzeiro precisa, e o Gabigol poderia ficar mais perto da área, que é onde ele rende mais. Esse foi o segundo gol do Gabigol de fora da área no ano, dos 2 que ele fez, só que foi um gol que ele, mais uma vez, fez de frente pro gol. Ele estava de frente pro gol, ele chuta bem de fora da área, fez quase um gol, mais ou menos uma jogada ensaiada de falta contra o CRB também em julho, e é um jogador que tem essa característica da finalização, quanto mais perto da área ele tiver, melhor. Quando o Jardim não tinha jogadores
para colocar do lado de campo, para dar velocidade para o time, o Gabigol muitas vezes tinha que fazer essa função. Agora o Gabigol pode ficar mais perto da área. Ainda acho que ele voltou muito, fazendo muito do que o Caio Jorge fazia, mas a praia do Gabigol mesmo tem que ser para ficar mais perto da área. Tem que ser ficar mais perto da área, porque é onde ele vai render mais como jogador, é onde ele vai render mais hoje como Cruzeiro. Ele já foi um jogador de velocidade, de passe, de drible antes. Hoje ele não é mais, ele é esse jogador finalizador. Fez o que ele poderia fazer. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre o Gabigol. Queria destacar só uma coisa aqui, que eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que do Campeonato Brasileiro. Mas, se abandonar a briga pelo título agora, seria um desperdício. Acho que até briga por título mesmo começa lá para a 38ª, 32ª, segunda rodada, na verdade, né? A briga começa mais pela 30ª rodada, 32ª rodada, porque a gente viu nos últimos anos que muitos times tiveram muito tempo na liderança e depois, lá no final, perderam o campeonato. Então, mais pra frente, a gente vai saber quem de fato vai estar brigando pelo título. Mas o Cruzeiro ter vencido 7 concorrentes direto aí nessa briga por Libertadores, o Cruzeiro ter vencido Flamengo e Palmeiras esse ano, ter vencido o Bahia agora, o Mirassol, enfim, todo mundo que está na parte de cima, mostra que é um time que tem capacidade para seguir na sequência de vitória e tem capacidade para somar pontos. Até chegar lá, nós temos mais de 50 pontos em disputa. Até chegar na 38ª rodada. Então, tudo pode acontecer. O Cruzeiro tem que seguir fazendo o que ele está fazendo, seguir com o mesmo padrão de jogo, imprimindo a mesma intensidade que tem imprimido nos jogos. Quando chegar lá para a 32ª, terceira rodada, às vezes o Flamengo e o Palmeiras perderam confrontos diretos e o Cruzeiro está mais na cola. É um desperdício abandonar a ideia de ser campeão brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar agora, definitivamente, que tem chance de ser campeão brasileiro, sim, apesar de a Copa do Brasil poder estar mais perto pelos confrontos mais de mata-mata e menos jogos para jogar e até contra adversários menos complicados. Né? Até porque, Lucas, até porque a gente tem que conviver aí com essa coisa chatíssima do campeonato, ter um monte de asterisco de jogo pendente, ou seja, a gente tá contando que os times que estão devendo jogos vão vencer, né, mas pode não acontecer, né? No caso da briga do Cruzeiro aí, Palmeiras e Flamengo, a gente está contando que eles devem vencer os jogos deles, mas pode não acontecer, né? E também lembrar que o Cruzeiro, igual você destacou bem, venceu concorrentes diretos, e o que está pesando para o Cruzeiro foram os tropeços em casa, né? Os tropeços em casa em jogos que foram acidentais, né? O jogo do Ceará, né? O jogo do Santos naquele momento, o Cruzeiro, o Santos não vinha bem. Se não fosse isso, o Cruzeiro talvez estivesse lá mais confortável, mas como você bem lembrou, o Cruzeiro está na briga, ele tem que fazer a parte dele ali e deixar acontecer. Né? E, ao mesmo tempo também, obviamente, que eu acho que passou a ser durante a competição aí, antes do duelo com o Atlético, e agora mais ainda, o foco é a Copa do Brasil, né? Porque é a chance de você ter o título, ter a premiação e, consequentemente, um outro caminho para a vaga na Libertadores. Né?